acontece, né? Porque quem chega primeiro sempre tem a vez de dizer eu sou primeiro. E aí a gente lembra, então, desses momentos importantes que a gente passou juntos aí, construindo coisas, peleando na base, outros mais na ponta de lá, né? Para que a gente possa realmente dar uma musculatura, como se diz, às lutas de direitos humanos. Aqui, só para situá-lo, né? Nesse grupo, nós temos várias pessoas de várias cidades do estado de Santa Catarina, algumas mais conhecidas, outras menos, mas não por isso temos alguém aqui que seja fora desse grupo tão maravilhoso que é de petistas militantes em direitos humanos, né? Também temos alguns que estão chegando mais novos na militância em direitos humanos, podemos dizer que são os nossos caçulas, né? Mas que estamos todos imbuídos do mesmo sentimento de construção setorial. Temos feito aqui vários debates já, né? E no momento que construímos uma comissão de construção para o setorial funcionar, aí veio também uma iniciativa da MS para convidar o Simões, que é um dos candidatos a coordenador nacional. Junto com isso, então, a gente pensou que não seria justo só um, né? E daí pensamos, então, em convidar também os demais candidatos, no caso você e depois o Adriano, e se o Pedrão estiver entrando na roda também, a gente vai convidá-lo também. E na sequência, como você tem um tempo curto conosco agora, porque tem outra reunião daqui a pouco, né, conforme já nos informava de manhã, dizer que a gente vai estar, sim, pensando num segundo momento para convidar os 3 ou 4 candidatos, de repente fazer um debate bem aberto, bem democrático e bem participativo aí com mais tempo, né? Para que as pessoas possam conhecer a proposta ou as propostas que estão aí na mesa para serem debatidas e depois no encontro nacional votadas, né? Dizer também, Mário, que é uma satisfação grande revê-lo, né, depois de tantos encontros nacionais que a gente participou em conselhos, em Movimento Nacional de Direitos Humanos e assim por diante, dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui nesse grupo, nesse momento, e quem for chegando vai agregando, né, agradecer muitíssimo a presença de todos vocês e de todas vocês, e já imediatamente passar a palavra para o nosso convidado. Fique à vontade para expor a sua fala, da maneira como você sempre nos brinda, né, com essa sua experiência de vida e de opção nessa missão tão grandiosa que é pela luta dos direitos humanos. Então, Nilmar Miranda, a Marta ali também. Marta, seja bem-vinda. Gente, todo mundo, se eu falar todos aqui, eu vou perder tempo. Então, ó, mãos à obra aí, Nilmário, com a palavra a você. Eu vou ter mais um pouco de tempo, viu, Erli? Ai, que bom! Eu atrasei um pouquinho porque tive uma reunião de quase uma hora com o pessoal da Bahia, Maria do Rosário estava presente. Então, na despedida, eles me amarraram um pouquinho, por isso que eu atrasei uns minutos aqui, mas também eu tenho mais tempo. Mas Ótimo. olha só, alegria em encontrar tanta gente. O Zé Fritz aí, nós fomos companheiros de grandes jornadas lá na década de 90, né? Foi muito importante. Eu também, ó, fui muito frequente em Santa Catarina, porque a Derlei De Luca, né, foi uma companheiraça. A Derlei foi a luta contra a tortura, pela memória dos mortos desaparecidos políticos. Fizemos uma grande jornada para levar os restos mortais de Arno Praz e do Paulo Wright, do irmão do reverendo Jaime Wright. E, Mário, eu peço licença, só um minutinho. A gente pede para que os companheiros que estão com os seus microfones abertos bloqueiem eles, porque está difícil de ouvir o companheiro Mário devido a esse barulho. Ok? Ah, tá. Desculpa aí. Mas então, já fui muitas vezes aí para participar. Hoje o plenário, fui na inauguração quando devolveram os direitos pós-mortem para o nosso que era deputado da época do golpe militar, né? E hoje tem o nome de um dos plenários da Assembleia Legislativa. Então, eu sou velho frequentador das lutas aí dos direitos humanos
em Santa Catarina. Mas, olha, pessoal, o PT está de parabéns. Esses regionais, esses setoriais, desculpe, viraram um grande espaço de participação. Aqui em Minas Gerais, nós tínhamos 100 pessoas setorial de direitos humanos em 1º de julho. 1º de agosto tinha mais de 3.000. Isso é muito bom. Mostra que está recuperando a importância dos direitos humanos, no partido, inclusive, que é um reflexo da sociedade. Muita coisa, o nosso povo só valoriza quando perde. Quando teve um governo que quer destruir a democracia, os direitos humanos e todas as conquistas que nosso povo conquistou ao longo das últimas décadas, eu creio também que isso desafia as pessoas a voltarem à luta, a se recompor. Eu sou candidato ao setorial nacional. E o que eu tenho falado é que nós vamos ter que reconstruir o que foi destruído. Agora, em novembro, a que se diz ministra dos Direitos Humanos, a Damares, que vai divulgar relatório de um grupo de pessoas que ela constituiu para discutir o PNDH3, que para nós era o plano que condensaria todos os planos anteriores e que dava assim, uma consolidação do direito humano no Brasil, em todas as áreas. Uma conferência muito participativa, tinha mais de 2.000 pessoas, foi antecedida de centenas de conferências, atos, audiências, as mais variadas. No dia do PNDH3 estava o presidente da República, na conferência, a 11ª, estavam 11 ministros. É sinal que o direito humano já estava enraizado no país. Estavam nos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e ambientais. Então, veja bem, nossa democracia se confundia com os próprios direitos humanos. Claro, tem sempre as incompletudes, tem sempre as falhas, sempre haverá, nunca haverá um sistema perfeito. Por isso que a luta é eterna, nunca para, ela nunca vai. E nem é só para frente. Nós vimos o que aconteceu a partir do golpe que tirou a Dilma do poder. Um golpe marcado pela misoginia, pela transgressão do que tem mais sagrado na democracia, isso é a regra do jogo. Hoje está fazendo 5 anos que Dilma foi tirada. A única mulher eleita durante toda a República que tirada por um golpe. Hoje tem 100 motivos para ter impeachment e não tem impeachment. Eles tiveram que inventar um para tirar Dilma. Ele não pode esquecer isso nunca. Ali que começou. Depois vimos que o objetivo do golpe não era só tirar Dilma, era impedir que Lula fosse presidente em 2018. E assim foi feito. Se uniram todos os conservadores, inclusive os que ajudaram a fazer a própria Constituição, o velho MDB, o PSDB, o que chama agora PSB, PSD, todos se juntaram, todos apoiaram o Bolsonaro para poder derrubar E o inimigo deles é a Constituição. Esse é o inimigo do Bolsonaro. A Constituição nossa é multiétnica, ou seja, ela coloca que tem 3 grandes vertentes que compõem o povo brasileiro: os povos originários, o povo negro e os que vieram do continente europeu, inicialmente, depois de outros continentes, de outros lugares. Isso foi o povo brasileiro. Ele é multicultural, porque ele tem que absorver a cultura desses povos, em igualdade de condições. Então, não pode ter supremacia de um sobre o outro, nem de uma cultura sobre outra. Então, é isso que eles odeiam. Eles me perguntaram agora na reunião com a Bahia por que tem tanto fake news. Tem porque todo fascismo, neofascismo, se baseia nisso. Quando a Dilma ganhou a eleição em 2010, eu era presidente da Fundação Perseu Abramo, nós chamamos Sérgio Amadeu para avaliar por que o Serra, que viveu no exílio, foi da esquerda, por que ele falou que Dilma era abortista, Dilma era terrorista, Dilma ia sequestrar Delfim, ia matar Delfim. Que história é essa? Quer dizer, não foi só o Temer que fez isso, começou lá no Serra.
o não esquecer nunca que foi o Aécio Neves que rompeu com a regra de ouro da democracia, ao não reconhecer o resultado, a derrota para Dilma, em 2014, né? E ter chamado um golpe para derrubá-la, seguindo aquela matriz golpista da década de 50, do lacerdismo, que dizia: Dilma não pode ser candidata, se o candidato não pode ser eleita, se for eleita não pode tomar posse, se tomar posse não pode governar, se começar a governar tem que derrubá-lo. Então, Aécio que foi o PSDB que chamou isso, que começou. Felizmente, muitos agora se dizem arrependidos de ter votado no Bolsonaro no segundo turno. Bolsonaro não seria presidente sem o apoio do PSDB, do MDB, do PP, do PSD, dessa gente toda, né, que tinha a opção de votar no Haddad e votou nesse perverso, votou nesse canalha, que está aí agora querendo destruir os próprios aliados, né, que o levaram ao poder. Então, o que eu proponho? Eu proponho a mesma coisa que Lula propõe para o Brasil. O plano do Lula chama-se Plano Nacional de Reconstrução e Transformação do Brasil. Ou seja, não é só chegar ao governo, reconstruir o que foi destruído e avançar nas pautas novas, nos novos desafios que apareceram, né? E direitos humanos é assim também. A minha proposta é que o PT, que o setorial de direitos humanos se transforme numa secretaria nacional, mesmo que não tenha estrutura zero, mas que ela tenha o status de uma secretaria, e que ela participe da construção do programa de governo do Lula, e que no primeiro ano do governo do Lula nós já tenhamos preparado o que eu chamo de Plano Nacional de Direitos Humanos 4. Nós não queria mais saber de plano, o direito estava implantado no Brasil. Mas como houve uma destruição do que construímos, né, destruir é fácil, né, Fritz? Difícil é construir, mas destruir é fácil. Então, eu proponho um plano para reconstruir. Né, o que nós pedimos no plano 1, no plano 2, sobretudo no plano 3, que é a condensação de todos os planos anteriores, né, que trouxeram os direitos humanos. Os direitos humanos partiram da Constituição, que a Constituição nossa incorporou os 30 artigos da Declaração Universal, incorporou os pactos e tratados internacionais de direitos humanos. Tudo isso na década de 90, onde nós fomos companheiros, eu e o Fritz, virou direito positivado e depois política pública. Primeira vez no Brasil também que tem isso, que a Constituição deixa de ser meramente um monte de belas frases, né? Por isso que não conseguimos derrubar. Eu lembro que o PFL, hoje DEM, tentou impedir as cotas, disse que a cota era antidemocrática, e não ganhou. Por que não ganhou? Porque está na Constituição. Nunca derrubaram uma política nossa, todas baseavam na Constituição. Não era o programa do PT, era levar até o limite da institucionalidade, ao limite da legalidade, o que estava na Constituição, os tratados internacionais. Olha a Yara ali. Ei, Yara. Oi, Yara. Amiga, companheira de longa data. E aí, entendeu? Então, nós vamos recompor isso. Nós vamos, no primeiro ano, preparar, de agora até a vitória do Lula, preparar conferências populares em todo o país, em todos os lugares, sobre todos os temas. O direito humano é sistêmico, ele não é uma coisa isolada, não é um cantinho de um governo que põe direitos humanos ali para dizer que defende. Ele tem que ser qualidade de todas as políticas. E aí nós vamos reconstruir a partir do PNDH 4. É uma grande conferência, que é o objetivo. Me permita, Nilmário, chamar a atenção a quem estiver com o microfone ligado, por gentileza, desliga para não dar esse som, esse ruído que atrapalha a fala, por favor. Muito obrigada. Pode continuar. Mas acho que era isso. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Anteontem, esse cretino aí, esse perverso que está governando o país, ele falou que o povo tem que ter direito a ter fuzil. Por que não todo mundo pode ter fuzil? E 2 dias depois, ele divulga o salário mínimo não vai aumentar 1 centavo acima da inflação, ou seja, o salário mínimo vai dar para comprar carne, gás,
transporte, combustível, pagar a luz, as despesas para manter uma casa, nada. Ora, então pode comprar fuzil, mas não pode comprar carne, não pode comprar gás, não pode ter o direito à moradia. Que história é essa, né? Então, ele é contra a democracia, e a democracia para nós não é simplesmente votar a cada 2 anos. Isso é importante. Não é simplesmente ter todos os direitos civis assegurados, ter todos os direitos políticos assegurados, sobretudo o direito ao conflito, inclusive conflito de classe, que faz parte da democracia. Não é ter todos os direitos econômicos, para o trabalho decente, o direito de não ser privado do alimento, direito à moradia adequada, ter todos os direitos sociais, econômicos, que antes dos direitos humanos sociais, que é a previdência para todos, pública e gratuita, ter a saúde, um sistema universal também, ter assistência social cidadã que chegue a todos os vulneráveis, ter o direito à cultura, que envolve a educação em todos os níveis, a cultura em todos os níveis para todo mundo, e o combate a toda forma de discriminação e preconceito, inclusive contra os que vêm de outros lugares, né, que agora nós estamos vivendo um problema crônico da migração mundial provocada pelas guerras provocadas pelo imperialismo. Então, é isso que nós queremos reconstituir. É o que nós construímos nessas décadas, sobretudo desde 88, produto de uma luta e sofrimento do povo, que já veio de antes. Só tem a Constituição que nós temos, porque houve uma luta anterior. Vamos lembrar que na década de 90 surgiu a CUT, o MST, a Central de Movimentos Populares, surgiram os partidos de esquerda, inclusive o PT, surgiu o movimento das mulheres, dos negros, LGBTQI+, tudo nasceu ali, na década libertária. Tivemos as diretas já, foi tudo isso que preparou para a gente ter a Constituição que nós temos, com todas as suas falhas, incompletudes, buracos, mas é dela que nós vamos partir, para a gente... E aí é isso que eu estou propondo, viu, Eli? Que é o PNDH 4, uma mega conferência. Não existe direitos humanos sem participação popular, sem participação de todos, senão não será direitos humanos nunca. E os direitos humanos ficar só na retórica, só no direitos de papel, né? Então é isso. É uma proposta que eu podia falar horas, mas estou ensinando Padre Nosso para o vigário e para as freiras, para as companheiras e companheiros. Todo mundo sabe de cor e salteado. Todos que aqui estão se construíram nessa luta, construíram sua consciência social, seus compromissos de classe, seus compromissos humanitários, seus compromissos, enfim, com a vida, foi nessa mesma luta. Acho que era isso aí, pode conversar agora, eu tenho mais tempo, viu, Eli? Ótimo, então eu vou só fazer um brevíssimo comentário, e daí abro para quem quiser se manifestar, pode escrever-se ali no chat, né? Que fica bem também. Dizer que nós temos aqui várias pessoas que estão representadas e que estamos fazendo parte de um diálogo para ajudar os estados a se organizarem, né? Temos a Clara de São Paulo, a Abdael, a Eleonora, o professor Adair lá do Rio de Janeiro, né? E se mais alguém estiver fora do estado, já pode se manifestar também, que daí a gente já vai indo para a parte do propriamente dito diálogo mais sistematizado, né? Eu queria só considerar uma coisa importante, Nilmário, que muitas vezes a gente se pergunta, né, como ficam os direitos humanos dentro de um contexto de outros setoriais também, né, que está hoje colocado, por exemplo, na Secretaria de Movimentos Populares em âmbito nacional. Os direitos humanos adquirindo com a sua organização, enfim, o status de secretaria, e eu acho que você disse muito bem que é a questão de, mesmo não tendo recurso, a gente costuma fazer trabalho gratuito, trabalho voluntário de todo tipo, né? Então, talvez isso não seja o maior problema. Tem a Elisete aqui também do Pará, presente, a Elisete, grande companheira de longa data também, né, Elisete? Então, dizer assim para vocês que esse nosso momento, né, é um momento de uma rearticulação por todos esses fatores que você coloca. A Secretaria de Direitos Humanos, no caso, né, ela estaria
tendo que obstáculos objetivamente internos ao partido para se consolidar? Nós temos que fazer um importante setorial, uma eleição boa, em todos os estados, e me alegra muito Santa Catarina ter se constituído, porque quando eu procurei a primeira vez, o que existiu foi informática, aí não tinha setorial de direitos humanos. É minha alegria estar com vocês aqui. O direitos humanos é sistêmico, né? Ele trabalha com ideia de sistema. Quando Lula criou a Secretaria Especial de Direitos Humanos, me convidou como ministro. Ele criou ao mesmo tempo a de igualdade racial, criou a de direito das mulheres, criou a de combate à fome. Com licença, companheiro Nilmar, desculpa. Aos companheiros que entraram agora, por favor, fechem seus microfones para que a gente possa dar fluidez à fala do companheiro. Obrigado. Desculpa, companheiro. Criou lá no Ministério do Trabalho o combate ao trabalho infantil, trabalho escravo e toda forma de trabalho que não fosse decente, o contrário que está acontecendo agora. É um sistema. O PNH3 tinha 11 ministros, e todos eles tomaram a palavra naquele dia, em 2009, todos, e mostraram como o direitos humanos está presente em cada política pública. Cada um dos 30 artigos de declaração estão expressos ali, na moradia, na assistência, na cultura, etc. Como eu falei aqui no breve começo. Então, só vejo direitos humanos de forma sistêmica, articulando com todos, conversando com todos, dialogando com todos. As separações setoriais é para dar mais representatividade, para que cada tema possa emergir com toda a força, se organizar, mas só pode ser de forma sistêmica, junto com todos. Certo. Baraci, depois o Fritz. Obrigada por enquanto. Baraci, a sua palavra. Obrigado. Boa noite, companheiros. Bem-vindos ao resto do Brasil. Falamos aqui do bunker bolsonarista brasileiro, com muita resistência e provocados da melhor forma possível pela companheira Erli, da forma mais suave, mais amável. Companheiro Nilmário, quando o companheiro fala com propriedade, claro, fico feliz de estar conversando também com o ex-presidente da Fundação, dos direitos humanos sendo destruídos, a gente tem que lembrar que eu vou fazer o embasamento para a minha pergunta. Me desculpe um pouquinho delongar, mas como o companheiro disse que tem tempo, só vou contextualizar a pergunta. A classe econômica já absorveu tudo que nós, no Brasil e fora dele, concebemos como tácito em relação aos direitos humanos. Igualdade racial, liberdade de gênero, violência contra a mulher, luta contra o trabalho escravo. Só que, da mesma forma, eles vão tolhendo a base dos direitos humanos, onde nós temos trabalhadores em situação de trabalho análogo à escravidão no comércio, certo? Onde os grandes empresários, o companheiro deve saber, aqui nós somos a terra do velho e da van, né? Desculpe os companheiros que já passaram dos 18, mas aqui a gente é a terra do velho e da van. Todo mundo aqui, para mim, tem 18, tá? Então, assim, ele escraviza seus funcionários vendendo papel junto com outros produtos. E dentro da lógica do mercado, inclusive a companheira Luísa faz isso com seus vendedores, suas vendedoras, onde ela dá prioridade. Nós vimos já polêmicas com relação à seleção exclusiva para funcionários negros. Polêmica para os outros, para nós, grande avanço. Mas quando o companheiro fala que nós temos que reconstruir, e aos próximos companheiros que falarem também, nós aqui na trincheira, aqui com a baioneta, que estamos tomando granada e às vezes até facada do colega trincheirado com a gente, por erro, por desinformação, que a gente não consegue avançar. O companheiro falou também de fake news, de mentira, não é mais fake news, é mentira. Uma mentira que está enraizada, onde parece que a população se identifica com este mandatário por conta do tipo de irresponsabilidade que ele demanda. Ele não trabalha. Hoje ele estava em tanque Seata e motociata em algum lugar do Brasil. Ele não trabalha. Enfim, normalizando a malandragem.
como nós, sendo secretaria ou não, ele falou certinho, aqui em Santa Catarina, a gente faz o moinho no gogó, se precisar. A gente conseguiu chegar até aqui, inclusive, com o esforço de cada um daqui. Agora, como? Dentro do que o companheiro falou, fica claro as medidas a serem tomadas para nós, depois de alcançarmos o status de secretaria. Mas qual a proposta do companheiro, olhando de fora, para que nós possamos, juntos, ter um entendimento do como? Conferência, fortalecimento dos municípios com discurso unívoco, programa unificado do PT. Claro, depois do PET a gente sabe que a base tem que fazer o que foi decidido lá, mas os direitos humanos não são enfiados pela goela no campo no campo progressista, no campo da esquerda. Como nós vamos estruturar, tudo bem, nacionalmente sem condições, mas na base, não estou falando de dinheiro. Como que nós, pela visão do companheiro, nós vamos pensar isso com sindicatos, com a base estudantil que está na rua completamente alienada e perdida, com a base das lideranças femininas, de bairro, que são essenciais para nós. A denúncia de violência contra as mulheres é de vizinho para vizinho. Vai concluindo, Baracy. Liga para a polícia. Sim, já encerrando. Desculpa. Eu amo ela. Como é que nós vamos fazer, pelo entendimento do companheiro, para chegar nesses programas que o companheiro sugeriu na fala? Podemos fazer um bloquinho Pode, de sim. falas, daí o Nilmário expõe, pode ser? Pode ser, pode ir perguntando. Todo mundo aí. Na ordem, então, ali que eu estou coordenando a fala, o Fritz, depois a Eleonora, Abidael, Adair e mais alguém que se inscreva, eu já vou falando. Boa noite a todos. Estamos aqui, eu e a Ivone, minha esposa está acompanhando também essa conversa. Nilmário, que beleza, que alegria, que satisfação você estar nesta nossa reunião, trazendo essa tua mensagem para o debate que nós temos que fazer daqui para frente. Eu só gostaria de dizer de que, em primeiro lugar, nós precisamos recuperar toda a concepção, o imaginário do que são os direitos humanos, quando o Nilmário fala que os direitos humanos praticamente atingem todos os aspectos da vida das pessoas, de um país, de um município, de uma nação, de um Estado. Eu digo que se a gente for voltar a estudar as origens da esquerda, inclusive do PT, os direitos humanos é matriz fundante do processo político em defesa da democracia, contra o preconceito, contra a discriminação, contra tudo o que acontece de ruim e violência contra o povo trabalhador. Então, para nós, direitos humanos faz parte do nosso ideário fundante do PT e a razão de existir para que a gente continue lutando. Então, eu fico muito feliz, Nilmário, que você esteja se desafiando mais uma vez para dar essa bela contribuição que você já deu para o PT, para a luta do movimento social e para o nosso governo, na época que nós somos governo. E colocando esse teu debate para dentro do PT, mas não é só para dentro do PT, porque ano que vem a gente vai ter eleição e vai estar disputando tudo isso na sociedade, uma sociedade dividida, numa sociedade que está sendo dividida pela visão de ódio, de preconceito, de discriminação, que esse governo que está aí, né, que está provocando e fazendo. Então, não é nem uma grande pergunta, mas é dizer o seguinte: parabéns por essa tua luta, eu acho que é por aí. Nós precisamos resgatar a visão completa, holística, que a gente chama, né, de toda a visão dos direitos humanos, que é o direito fundamental da pessoa humana e é a matriz fundante de uma verdadeira democracia. Muito obrigado. Obrigada, Fritz. Mais a Eleonora, daí, e depois o Abidael. Eleonora, sua vez. Oi, Eli. Boa noite a todos. Também, Eli. Boa noite a todos e todas, né, que eu não perguntei. E a Nilmário, né?
Pernambuco sempre é pioneiro, Pernambuco é sempre metido, Pernambuco é Leão do Norte, né? Temos as leoas também. Mas o que eu quero falar com o Nilmário, eu acho que é uma construção dele, de Perli, né? Foi a construção dos programas de proteção, né? Os programas, o PPCAM, o Provita, os dos defensores, foi uma construção e o lançamento nos estados, né? E hoje é uma preocupação, porque a gente tem um PPCAM que está bem falido nesse governo. A gente está vendo assassinatos de muitos adolescentes que são ameaçados, né, por conta do tráfico de drogas, por conta de N dificuldades que essa sociedade não deixa que os nossos adolescentes cresçam saudáveis. Também a gente tem o Provita, né? A gente tem testemunhas aí sendo mortas, mas não tem essa visibilidade dessas testemunhas sendo mortas, sendo ameaçadas, como a gente teve no governo Lula, né? De testemunhas serem retiradas do país para poder sobreviver, né? E uma das minhas maiores preocupações, e é para todos nós aqui, essa preocupação ela deve existir para os defensores e defensoras que estão na linha de frente, né? Que estão atuando, né? Principalmente no enfrentamento às violações de terra, território, e no seu território de periférico, enfrentando milícia, inventando os grileiros, né? Então a gente está com N dificuldades, porque esse genocida, ele que gosta de morte, então ele quer ver as mortes dos defensores e defensoras, fazendo desmonte desses programas, né? Então, quando diz reconstruir, eu entendo quando o Nilmário diz reconstruir, porque a gente tem que reconstruir muito. O que foi criado no governo Lula foi um desmonte, né? A gente teve o desmonte na questão do trabalho, do enfrentamento ao trabalho infantil, enfrentamento à exploração sexual, aonde essa suposta ministra diz que vamos montar fábrica de calcinhas para que as meninas parem de transar. Isso é uma vergonha, usar isso para adolescente, num lugar de extrema pobreza, de exploração sexual muito alta, né? Então, a gente está com o tráfico de meninas para fins de exploração sexual retornando com muita força, e aí a gente precisa, quando o Nilmário diz, eu queria que ele me falasse muito mais sobre a preocupação dele sobre esses programas, né? E o cuidado com esse, que para mim essa parte do programa de proteção, dos programas de proteção, para mim é uma pauta muito rica e que tem que ter muito cuidado com ela, porque a gente está lidando esses programas onde fortalece, onde os defensores e defensoras de direitos humanos devem atuar, porque lida com vida. E aí o primeiro que está na Constituição é o direito à vida, né? E aí eu quero ver isso. Então aí eu vou aguardar. Obrigada, Eleonora. Muito importante a sua fala, até porque você é uma das pessoas, né, que enfrenta ainda até hoje perseguições ostensivas. Isso a gente precisa ter o maior cuidado, né? A consideração e o cuidado para que a gente possa preservar vidas e, enfim, seguir em frente. Vamos dar, então, a palavra ao Nilmário, e depois mais 3 falas, e nessas 3 falas... Deixa eu falar, Eli, podem falar mais 3. Deixa mais 3. Ótimo, então. Pode. Ótimo, então vamos em frente aqui. A próxima pessoa é o Abdael, depois o professor Adair e depois a Clara. Obrigado, Eli. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Abdael Brewster, saúdo os copeiros aqui presentes, a Eli, nosso copeiro Nilmário, o Dair, querido companheiro, a guerreira copeira Clara, nosso copeiro de São Paulo. Estou coordenador nacional de segurança pública do PT, também sou coordenador estadual do movimento Policiais Antifascismo aqui em São Paulo. E é importante esse diálogo, né? Então eu trago para os copeiros e companheiras uma informação a respeito, que é muito importante que o nosso copeiro Nilmário possa comentar. Dentro do Partido dos Trabalhadores, nós estamos fazendo uma construção, né, junto com o setorial de direitos humanos, né, que é a constituição dos setoriais
da importância de fazer essa constituição. Até no passado, companheiro Nilmário, nós tínhamos 5 setoriais de segurança pública no PT apenas. Esse ano agora, após eu assumir as atividades, nós temos 14 setoriais constituídos e trabalhando em conjunto com o Setorial de Direitos Humanos. E todos sabem da luta que o movimento policiais antifascismo faz contra Bolsonaro, né? O movimento se levantou contra esse fascista, inclusive foi espionado, né? O movimento foi espionado, entramos com recurso no STF, a espionagem foi paralisada e a perseguição que os policiais de esquerda e progressistas sofrem nas suas bases para poder fazer esse enfrentamento. E ele é constante, mas a gente enfrenta, inclusive com a ajuda do nosso companheiro Leonel Hadi, que, com a ajuda da companheira Adriana Dias, faz a caça aos nazistas, nos grupos nazistas no Sul e aqui em São Paulo também. Por que eu estou falando isso? Aos 45 minutos do segundo tempo, nessa semana, no dia 7 de setembro, a ala bolsonarista do PP colocou um adendo na lei da reforma, da reforma eleitoral, colocando que o impedimento de policiais para participar das eleições. E isso é uma clara armadilha para com as esquerdas, porque, né, dentro do movimento né, de que policiais, em sua maioria, eles estão acampando com relação a movimentos retrógrados, só que tem uma resistência. Só que, estranhamente, né, a ala bolsonarista colocou esse adendo do impedimento, né, para essa reforma eleitoral, e a gente sabe muito bem, levantamos a questão, já estamos fazendo um diálogo com as bases, né, dizendo que isso é uma armadilha clara e constante, né? A esquerda vai, aponta para esse adendo e a direita retira o apoio a esse adendo, deixando a esquerda mais uma vez como vilã em um processo perto do 7 de setembro. Eu gostaria muito de ouvir o companheiro falar a respeito desse apontamento, né, desse adendo que foi colocado, né, no vilhar da noite pela ala bolsonarista, para que eles possam pautar com relação a esse impedimento. Isso a gente está vendo que é uma armadilha, e se a gente não olhar com cuidado, pode destruir toda uma base que o PT está construindo com relação aos policiais, e está sendo muito bem feita, né? Eu queria saber do companheiro a respeito, né, que inclusive está sendo pautado na imprensa, né? Inclusive já está sendo utilizada. Jovem Pan hoje fez os comentários a respeito, já estão fazendo munição, parecendo com que foi que a esquerda que fez essa pauta. Foram eles próprios que colocaram esse adendo na lei da reforma política, das eleições. Então eu gostaria de ouvir o companheiro a respeito, né, dessa pauta, que ela vai ser uma pauta bomba para esses dias, que vai ser debatida no Congresso essa semana, o impedimento de policiais de participar das eleições. Obrigado. Obrigada a você, Abidael. Vamos adiante, e essa fala sua aí, ela é uma fala muito potente, porque ela mexe, inclusive, com resultados de uma pesquisa que saiu recente, né, Abidael? Referente às diferentes polícias e a aprovação, ou apoiamento, ou não, a esse atual fantoche horrível que nós temos aí, que eu chamo ele de Valdemar. Olha só, agora é a vez do professor Adair lá do Rio de Janeiro. Sua palavra, professor. O microfone estava fechado. Ah, tá. Bom, antes, obrigado, Eli, por poder estar aqui com vocês e nesse belo encontro, e encontrar com o meu conterrâneo querido, né, o Nilmário, porque, né, Nilmário, nós, mineiro, vive tranquilo, que em qualquer lugar do mundo está e nunca sai de Minas, né? A gente está sempre junto. E nesse agradecimento, aliás, a Eleonora, que está aqui, né, no outro dia nos juntou, né, Nilmar, eu, você, o Perli, né, e mais alguns também nesse debate, mas eu queria comentar, Nilmar, querido, que certamente quando nós estávamos ali num movimento pró-PT, ainda 78, 79, para criar o PT,
o movimento que nos fez desaguar na própria criação do PT foi dos direitos humanos, foi da defesa, né, de todo esse processo que a gente estava vivendo, né? E aí, de repente, a gente está tantos anos depois e retomamos no momento em que os direitos humanos tornam-se talvez uma das bandeiras políticas mais incríveis, porque pela amplitude, inclusive, que ele representa nesse momento. Eu diria, inclusive, que certamente direitos humanos, cultura e comunicação são fundamentais, né? Até porque o antipetismo não está ainda, não foi combalido ainda. A gente precisa repensar completamente nesse processo e o que levou a isso, né? E aí, nesse sentido da comunicação e da cultura, porque se a gente volta agora há poucos dias aqui mesmo da chacina do Jacarezinho, dá para perceber claramente como é que, né, o que se pode chamar certamente da imagem dos capitães do mato vestidos de farda, que ao invadir uma das favelas mais tradicionais, né, praticamente quilombo, né, do Rio de Janeiro, e elimina, né, 27 pessoas, a grande maioria negros, né? E aí o que o meio de comunicação diz? Ele diz: a polícia entrou na favela e matou 20 e tantos bandidos. E aí, certamente, o imaginário que está em curso é bandido bom, bandido morto. Ao dizer isso, a sociedade já aceitou e achou, né, grande parte, inclusive, agradeceu o papel da polícia, né? Ele não está de jeito nenhum, o que foi, como é que o Estado que entrou ali, entrou para disputa econômica, né, para a venda do varejo de drogas lá naquele espaço, para que a milícia ficasse livre, né, ali, exatamente porque quem estava lá não era parceiro, como nos outros territórios. Mas, enfim, eu estou trazendo isso para que a gente possa, né, Nilmar, que você possa nos ajudar a conversar um pouco aí do que significa politicamente os direitos humanos hoje e que interação é essa, como você já veio falando, né, com os diferentes espaços e tal, e aí o Abidael, com certeza, né, certamente compartilha bem disso quando ele está coordenando a segurança, né? Então, que visão é essa, né, de segurança, de direitos humanos e da cultura, né? O que significa isso? Quer dizer, o que é a escravização ainda hoje presente? O que é um imaginário novo que precisa ser criado a democracia? Obrigado, gente. Desculpe se eu incompridei muito aí a minha... Obrigada, professor. A sua barba branca autoriza a passar do horário. Eu só corto a palavra dos jovens. Olha só que triste. Brincadeira, nossa. Tá, gente? Obrigada, professor. Grande contribuição e com certeza ajuda a aprofundar depois a nossa construção, né? Clara, sua vez, querida. Dizer, antes da Clara, até que abre o microfone, a professora Daíra é do tempo lá da criação do Centro de Direitos Humanos de Petrópolis, né, professor? Uhum. E a Clara, que vai falar agora, talvez ela não lembre de dizer, mas ela trabalhou com o Dom Arnes, gente. A menina tem história. Fala aí, Clara. Vamos falar. Boa noite, Nilmar. Um prazer aí estar revendo você. Revendo porque eu vou contar a história, como a Adeli está falando. Bidael, grande companheiro de São Paulo, todos e todas aí que eu não consigo falar o nome de todo mundo. Então, Nilmar, eu trabalhei na Arquidiocese de São Paulo, né, no Centro Santo de Direitos Humanos, ainda com Dom Evaristo Arnes, depois Dom Cláudio, depois Dom Rico Scherer, né? E a pergunta que eu quero te fazer é justamente sobre isso, né? Em 1980, 90, a gente tinha muito esse apoio da Igreja Católica, enquanto as pastorais que lutavam nas questões de direitos humanos até pela luta de Dom Paulo. E de uns anos para cá, né, a gente teve essa dificuldade. Aqui em São Paulo, a gente está tendo muita dificuldade de trabalhar com direitos humanos. Eu trabalho especificamente contra a violência policial, né, além de outros trabalhos do PT.
E é uma dificuldade muito grande o nosso trabalho hoje, sem o apoio da igreja, né? A gente perdeu muito espaço e força dentro dessa luta dos direitos humanos. E eu gostaria de saber se nessa sua reestruturação dos direitos humanos, que eu até conversei bastante hoje com a Josiane Gamba, do MNDH, né, sobre essa reestruturação dos movimentos sociais, se há essa possibilidade, ou se você pensa em fazer um diálogo novamente com a Igreja Católica, para que a gente retome com essa força da Igreja. Essa é uma preocupação muito grande. Para mim, que trabalho diretamente, né, que vim do Centro Santo Dias, que hoje ele está fechado para o segmento de direitos humanos, né, de violência policial. E outras ONGs também que estão tendo dificuldade porque perderam essa parceria com a igreja, né? Esse apoio. É isso. Então, devolvo a palavra ao Nilmário, né, para que agora ele possa fazer todas as considerações possíveis, agradecendo a sua fala importante e participação, Clara. Dizer que o Baracy está saindo para a reunião municipal, a gente vai sentir muito porque ele vai perder o comentário da própria fala dele, né? Mas, infelizmente, os compromissos chamam, a gente agradece a presença. Nilmário, obrigada. Então, lembrando também, Erli, que hoje, por azar, essa é a quarta atividade minha, quarta live. Ainda tem uma 8 horas da noite, lembra? Falei que eu tinha eu ia ficar só um pouquinho de tempo, eu consegui tirar da Bahia, né, antecipar da Bahia para 18 horas, mais de 20 horas é impossível, é um programa de TV às 8. Então, vou responder o máximo possível e já falando com o pessoal que eu vou ter que, talvez, na hora que eu encerrar, já correr para o outro compromisso, tá ok? Muito bem. Olha, o projeto que eu vou pôr para discussão nos próximos dias, ele coloca, por exemplo, o Brasil tem que retomar o desarmamento. Um absurdo. Tem 1 milhão de armas a mais, meio milhão de armas nos CACs, naqueles clubes de caçadores, sempre para formar milícias fascistas, igual formaram esses SS lá do Hitler, eles camisa preta do Mussolini. A matriz é essa. Ele sabe que não pode contar integralmente com os policiais civis, militares, etc. Então, ele também está procurando armar suas próprias milícias, como Hitler e Mussolini fizeram. Então, nós temos que retomar o desarmamento, a cultura de mediação pacífica dos conflitos, retomar a cultura da paz, né, que é tão importante no país. Nessa reconstrução de 88 para cá, isso foi fundamental, né? Segundo, nós temos que enfrentar esse negócio de guerra às drogas. Guerra às drogas é a extermínio da juventude negra. É Jacarezinho, para matar 27 pessoas em Jacarezinho, do modo como fizeram, a desculpa era guerra às drogas. Guerra às drogas é guerra aos pobres, né? Guerra aos negros, guerra à periferia. Temos que parar com isso. Rediscutir toda a política de droga como cobertura para o extermínio dos pobres e dos negros, da juventude. Retomar a discussão do desencarceramento em massa. Desencarceramento. Nós somos a terceira população carcerária no mundo hoje. Isso é uma estupidez, um absurdo. A gente tem 700 mil presos sem ressocialização. Tem milhares deles que não têm sequer defesa. Grande parte são presos provisórios que podem ser absolvidos depois de ter cumprido um longo tempo de prisão. E prisão que lá não tem os demais direitos, educação, saúde, a convivência familiar, da espiritual, etc. Né? Da profissionalização. Temos que resgatar a educação de direitos humanos ali. Educação de direitos humanos é a chave de tudo. Acabei de receber um livro do Camilo Vanucci sobre a Marguerite de Genevois, e ela é a nossa decana da luta pelo direito pela educação. Se não passar isso para as novas gerações, direitos humanos vai ficar sempre dentro de uma bolha, né? E a educação que rompe a bolha. Memória e verdade. Como que nós vamos construir presente e futuro sem acertar as contas com o nosso passado?
Nosso passado, sobretudo passado recente, da tortura, da morte, desaparecimento, né, etc. A CPI da Covid vai trazer outras tarefas para a gente, né, que vai ter os órfãos da Covid. Né? Hoje, os cientistas falam que, no mínimo, 1/3 das mortes eram evitáveis. Se tivesse começado a vacinação a tempo, tivesse uma política correta durante a Covid. Então, nós temos dezenas de milhares de órfãos. Né? Como tem órfãos também, tem 2.000 órfãos por ano do feminicídio, né? E a maioria pobres. Isso também é importante, é outra pauta que nós vamos ter que enfrentar. A tortura. Como a tortura é a chave de tudo nos direitos humanos, é um indicador se o direito não avançou ou não avançou. É como que a gente encara a tortura. Esses planos de proteção são fundamentais na proteção dos defensores de direitos humanos, que agora os homicídios cresceram demais com os indígenas, né? Com essa invasão da terra indígena, promovida aí pelo governo do Bolsonaro, está levando a uma morte muito acelerada de militantes indígenas, né? Defensores das florestas, das matas e das águas. E como também do PPCAM, criança e adolescente ameaçada de morte, que é tão importante. Eu só depois vou discutir na hora certa, Leonor. Eu acho que Provita não devia ficar com direitos humanos mais, e ficar com as próprias polícias. Assim como a Polícia Federal já tem a proteção dos seus, é muito pesado, nós devemos concentrar no PPCAM e no Defensor de Direitos Humanos. Todos os esforços, todos os recursos. Mas nós vamos conversar isso depois, vai ter tempo. Abidael, eu acho que com a Daí eu concordo inteiramente, as coisas são, como eu disse, direito humano é sistêmico, né? E claro, a Igreja Católica ela é fundamental, sobretudo depois da volta da opção preferencial pelos pobres com o Papa Francisco, né, que vai reabrir a porta da esperança aí para a Igreja recuperar, ela voltar aos pobres, voltar aos deserdados, voltar aos que buscam justiça, né? Espero que isso aí que eu impulso que continue, né, enquanto Francisco for vivo e depois, quando tiver os Lancelotes da vida aí também. Viu, Abedé? Eu acho que concordo inteiramente com você. Reforma política para pior, nós vamos tentar parar tudo no Senado. Nós só vamos saber o que vai acontecer fim de outubro, o que vai remanescer. Mas tudo que estão tentando é para retrocesso. E vão tentar barrar no Senado. Mas eu queria aproveitar aqui, Abedé, e levantar uma coisa importante. Eu acho que acontecer em Araçatuba é muito perigoso, muito perigoso. Eles assaltam cidades por grupos armados que assaltam bancos. Isso é uma praga no Brasil, mas Araçatuba mudou o padrão. Tem uma novidade, tem terrorismo em Araçatuba. Araçatuba usou escudos humanos. Araçatuba usou vítimas civis que não participam diretamente do delito, digamos, e usou explosivos, ou seja, teve participação de agentes do Estado, de gente que aprendeu a lidar com isso no Estado e colocou a serviço dessas pessoas. Isso aí significa terrorismo. Sabe, terrorismo faz parte da construção do Bolsonaro para o golpe. O que ele chama de golpe? O autogolpe. É o 142. É o GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Então, quando tem o Araçatuba, você já está começando a criar a comoção para dar desculpa para o GLO da intervenção armada na sociedade, né? Que vai ser frequente. Isso que ele está chamando para desordem, é uma maneira de criar o caos depois vir as Forças Armadas para atuar sobre o caos, através do GLO, artigo 142. Claro que eles não têm nenhuma base jurídica. O artigo do Lewandowski na Folha de anteontem foi genial sobre isso, definitivo. Não existe esse negócio de tem cobertura para GLO, intervenção de poder moderador, seja lá que pretexto for na sociedade, mas é isso que está em curso. Eu acredito que Araçatuba caiu como uma luva
para os bolsonaristas, para a hipótese do golpe, para falar que é preciso ter um golpe para enfrentar a comoção, o terrorismo, a bagunça, a balbúrdia que eles estão criando, para depois justificar o GLO. Eu acho que foi um erro da esquerda ter usado em nossos governos o GLO, ter chamado as Forças Armadas. Eu acho que no governo do Lula, nós temos que banir isso do governo. A Força Armada pode ajudar a construir estrada, que eles sabem, pode ajudar em outras coisas técnicas, que eles dominam. Mas atividades civis, não. Quem tem que fazer, quando tiver crise de segurança ou carcerário, tem que ser a Força Nacional, sob controle do Poder Civil. Nunca, não mais, militares têm que voltar para os quartéis. Nós ajudamos a popularizar e glamourizar a intervenção militar e não podemos aceitar isso, não podemos fazer esse erro mais, viu, Abdael? Eu sugiro que você, com seus companheiros aí, da Polícia Civil Militar e da Polícia Federal, ajude a discutir isso. É muito perigoso o precedente de Araçatuba. Escudos humanos, vítimas civis desligados do delito e bombas explosivas na quantidade que estão lá. Né? Isso é perigosíssimo, isso aí. E, se não foi armado por eles, favorece a eles. Se não foi armado por eles, está no que eles estão querendo para justificar o golpe, viu? Vamos ficar alerta nisso, denunciar. Dia 7 nós vamos para a rua 5, mas não vamos aceitar provocações. Vai ter infiltrações para poder justificar o caos, para justificar a GLO, artigo 142. É isso que é o golpe que ele anunciou. Eles já falaram como é que vai ser, né? O autogolpe. Então, muito alerta, companheiro. Sei que lidera aí, que participa de uma articulação ótima aí, ligada à segurança pública, cidadã, democrática, né? Ela é importantíssima e trazer toda a informação que tiver para a sociedade, para mostrar, para prevenir. Os demais eu já falei, o direitos humanos tem várias dimensões, recuperar a soberania nacional é fundamental. Ela foi a primeira vítima do golpe de 2016, está fazendo 5 anos. Todas as políticas distributivas, né, de que nós temos que recuperar, todas as políticas do trabalho decente que nós temos que recuperar, todas as políticas salariais, a divulgação desse salário mínimo é um tapa na cara do povo, um salário mínimo que não vai um centavo além da inflação, com a caristia que já está. Além da inflação tem a caristia, que é o alimento para os pobres, que é o preço dos itens populares que afetam diretamente a renda e das milhões de famílias que estão empobrecendo a olhos vistos no país. Né? Então, recuperar tudo isso tem que ser sistêmico, tem que todo mundo cooperar, tem que dialogar todos setoriais. Então, aí, meu projeto também é esse. Assim que definir mais ou menos os rumos da disputa, a gente sentar com as mulheres, os negros, agricultura familiar, cultura, segurança pública, tudo é junto. Nós não podemos, não existe direitos humanos sem polícia cidadã. É a polícia que define se a lei é para todos ou se é só para quem é detentor de patrimônio, só para proteger os ricos e o capital. A polícia que define, a polícia é fundamental na sociedade de classe, para garantir os direitos humanos. E nós temos que enfrentar isso de uma forma muito corajosa, que nós não fizemos nos nossos governos. Não ficou muito claro lá atrás. Então, a partir da experiência acumulada, assim, e das novas coisas, CPI da Covid, vai deixar tarefa para a gente. Não podemos permitir que façam nem fizeram com anistia. Anistiar o algoz, o carrasco, o torturador. Nós não podemos anistiar pessoas que promoveram a morte em massa com a Covid. Mortes evitáveis. Podia ter evitado dezenas de milhares de mortes. E fizeram de caso pensado provocar imunidade de rebanho. Essa maluquice que eles inventaram aí. Então é isso, gente. Eu vou pedir desculpa para vocês, viu, Erli? Mas já estou vendo aqui que já estão me chamando para TV, a web TV, que está marcado para começar 8 horas. Pedir sinceras desculpas, todos que não falaram, ou todos que eu respondi assim, muito brevemente, talvez não tenha respondido a contento. Mas foi um prazer estar com vocês. Achei ótimo ter conseguido chegar, em vez de ficar meia hora corridas, ficar um tempo maior para conhecê-los e ouvir. Então, viva o Brasil e fora Bolsonaro!
Fora Bolsonaro. Obrigada, Nilmário, de coração mesmo, a gente agradece. Eu faço isso em nome da nossa comissão organizadora do setorial, né? Aqui temos no setorial, só para a gente se despedir, né? Temos 2 candidatos a coordenadores, o de Alisson e o Adilson. Os diálogos estão se aprofundando para a gente chegar num bom termo de consenso, de convergência, porque nós não estamos em campos diferentes, né? Queremos construir mais do que qualquer coisa. E como não se trata de PED, né, se trata de trabalho mesmo de setorial, então, acredito eu, estou bem confiante que a gente vai conseguir fazer um trabalho bem bacana e integrado como os direitos humanos merecem. Então, boa live lá para você, bom programa. Vamos estar convidando, acredito eu, também para um outro momento, mais tarde, né, com os demais candidatos presentes também, para a gente poder aprofundar aí. Um abraço para todo mundo, para o Gildásio, para esse pessoal que está aí ao seu redor, ajudando na campanha. Dizer que o Simões esteve conosco há alguns dias e o dia 10 o Adriano também estará. Se formalizarem a candidatura do Pedrão, vamos chamá-lo também para a roda, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Israel. Gente, temos ali uma pergunta que é: podemos continuar? Vamos continuar? E também tem alguém querendo dizer que dentro desse nosso chat foram feitas algumas considerações. E talvez as pessoas que escreveram ali possam estar se manifestando. Acho que é importante, né, que digam o que estão pensando. A palavra está aberta. Companheira Erli, eu sou a primeira, mas eu vou pedir licença, porque agora começou a reunião da executiva, tá bom? Certo, querida, obrigada pela sua presença, boa reunião aí, boas lutas. O Décio daí? Acho que agora tem um debate muito mais interno entre vocês, e como eu estou com uma outra área agora, eu também vou precisar sair. Certo. Então, as pessoas que têm outro compromisso, já digo assim para todos, né, que têm outro compromisso, fiquem à vontade, né? Nós cumprimos dentro da hora que a gente tinha previsto, cumprimos uma bonita tarefa, né? E agradecer por aí pela sua presença, sempre ativa ali com a gente. Daí um abraço a todos aí também, tá? Obrigado, Daí, valeu. Tá acabando aqui. Abdael, me permita fazer um pedido para você comentar um pouco ali o que você escreveu no chat, porque eu acho que a sua fala nos afeta muito diretamente por ser da segurança pública, né? E eu acredito que seria interessante dar uma palavrinha a mais, quem sabe? Perfeito, maravilha. Tudo está aí, obrigada. Só no café? Eu quero um cafezinho? Então. Essa semana, na verdade, esclarecendo o fato aos companheiros e companheiras, surgiu, né, aos 45 minutos do segundo tempo, né, um artigo junto à lei de eleições que vai ser debatida nessa semana agora, com relação à proibição de policiais a participar das eleições. A princípio, né, ela está sendo incutida pelos veículos de direita como se fosse um direcionamento da esquerda. Quem colocou esse apelo para ser debatido foi justamente a base de apoio do Bolsonaro. Justamente na semana do dia 7, né, das manifestações, a base aliada bolsonarista coloca um artigo, né, para que seja feito um debate a respeito das comissões de policiais. E por que eles estão fazendo isso? A gente nos pegou de surpresa essa semana. Os secretários de segurança pública do PT fizeram conversar, junto uma reunião ontem com o Paulo Teixeira, junto com a comunidade, inclusive, e isso a gente identificou como uma tentativa por parte da base bolsonarista de fazer com que a esquerda entre em choque diretamente, né, com a base policial e, inclusive, fazer com que a sua própria base policial seja rachada. A gente identificou esse movimento, né, estamos muito preocupados com isso, porque eles vão colocar essa pauta, eles podem tirar a pauta em qualquer momento. Põe a pauta, a esquerda debate a pauta,
quer aprovar a pauta, eles tiram. Né, e voltar com o diálogo. Nós está vendo? A esquerda é inimiga dos policiais, vocês estão vendo? E o Bolsonaro já assinou. No momento que esse artigo foi colocado, ele já começou a assinar dizendo: ó, isso é uma maldade que estão fazendo, mas não falou quem colocou foi a base dele. E agora também surgiu nos veículos de direita o programa da Casa para Policiais. Então, o que acontece? O dia 7 de setembro é um movimento que já está assim, vai dar uma murchada na participação de policiais. Né? Os governadores estão convocando os que estão de folga justamente para que não haja participação. Né? Ele vai dar com os burros na água, porque os poucos que vão se movimentar para lá, e policiais progressistas já foram à rede e falaram: isso é proibido, né? Policiais não podem se manifestar com relação à parte política, e os processos administrativos serão legalmente abertos. Vai ter muitas alterações nos processos. E aí no meu tempo de fazendo. Depois de comprar as coisas é caro, mas depois de qualquer coisa, vai comprar R$100. Qualquer coisa que tiver hoje, a movimentação junto às nossas bases, os preços para estar alertando os hospitais: ó, isso é uma armadilha. Vocês aprovando, no parecer desse, vai começar justamente a abalar a base policial que está agradecendo, que está brigando com a base policial bolsonarista. Isso é uma estratégia da falsa bandeira. Eles sabem usar muito bem isso. E eu peço aos companheiros aqui que eu postei o link da Carta Capital, inclusive uma narrativa que a gente está falando aqui, o Leonel Rádio publicou na Carta Capital. Seu povo tá louco, publiquei aqui no chat. Leonel Rádio, nosso companheiro vereador, policial antifascista, com várias nazistas no sul, assim, com a ajuda do nosso companheiro Adriana Dias. Inclusive, fizemos a escolta dela semana passada, semana retrasada, para poder fazer a vacina, que é uma das maiores pesquisadoras sobre nanotecnologia. Coincidentemente, esse ataque com relação aos policiais surgiu quando a gente começou a utilizar os artigos da Adriana, mencionar que o Bolsonaro é racista. Então, assim, todas as ações da direita, que possam parecer bagunçadas, são articuladas minuciosamente. Tu fala lá, vamos PDT lá de bolinha aqui, que possam ler o artigo, que possam direcionar os deputados a não votarem nesse absurdo com relação à punição, porque é uma estratégia para fazer rachar, porque a base policial que já está ali passa porque não concordou com a ida todas, e também para rachar nossa base policial lutando contra os bolsonaristas. Tá, então, com a ida do Kiki, dou um break aqui, se quiserem perguntar, a gente conversa, é importante, é uma estratégia bolsonarista, eles são muito ardilosos com relação a isso. A nova está grande, aqui muita surpresa na política ainda, tá? Então fiquem à vontade. Por mais que o Lula tá no auge, assim, tá numa posição boa, mas vai ter muita manobra. Eu queria falar da importância desse momento, né? Porque aquele centrão ali não dá para confiar. Ali tu vê que o Bolsonaro tá tentando narrativa ali, entende? Só que do jeito que estão fazendo, vai entender que é um caminho pior. Vai entender, sabe por quê? Porque agora, hoje, por exemplo, o governo está levando encostar nessa, não vai falar. Já levou aquele cara, aquele pessoal ali do PL, o pessoal do PL, já levando já levou o PL para lá. Então eles estão montando todo um cenário ali. O Bolsonaro está desgastado, não vai conseguir se expressar, não vai conseguir. Ele é uma coisa ruim. Esse é uma coisa, mas não é dele, e aí as brigas tem uns caras lá de... E quando essas discussões... E elas são apenas reproduções de... Santa Catarina, né? Vou chegar na mesma posição. A questão da negatividade do policial, como o companheiro falou, né? A própria esquerda, ela tem uma questão muito difícil, né? Lidar com a questão do policial é algo que para nós é caro. Nos é muito caro, porque a gente historicamente só foi reprimido. A gente não poucos são aqueles que vieram nas trincheiras políticas. E aí construir a pauta dos direitos humanos é repensar todos os direitos humanos para todos, né? E muitas vezes nos colocamos do lado de cá dizendo assim, ó, alguns não são signatários de direitos humanos. Infelizmente a gente pode até ter um discurso,
de que não todos são iguais, mas a nossa prática muitas vezes acaba sendo contrária ao que a gente fala, né? Na prática, a gente chama os policiais de pé de porco, de meganha, etc. e tal, a gente acaba ofendendo, humilhando, justamente porque não, inclusive nós, não sei, eu escuto muitos companheiros nossos, né, não terem uma fala de inclusão para com todas as classes trabalhadoras, né? E aí a gente acaba vendo o policial apenas como um braço do capital, um braço dos grandes latifundiários, um braço da direita, e não percebendo que ali dentro há pessoas que podem ser trabalhadas na construção de um coletivo. Então, parabéns pela luta de vocês aí, eu acho que isso é fundamental. E trabalhar os direitos humanos é trabalhar aquilo que o nosso companheiro ali falou, eu esqueci o nome daquele senhorzinho Barba Branca, né? É os DESCA, né? São os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. E dentro disso tudo, nós temos que lembrar, né, algumas falas importantes, inclusive aquela famosa frase de Marx, né? Trabalhadores do mundo. Enquanto a gente dividir as classes trabalhadoras entre nós somos trabalhadores de fato e vocês não, a gente nunca vai conseguir avançar. Não é fácil, mas a gente chega lá. Obrigada pela sua contribuição, parabéns pela sua fala. E eu queria também acrescentar aqui nessa roda, né, algo muito crucial que já tem acompanhado e atormentado, inclusive, a nossa militância em direitos humanos, que é sempre, em especial, quando se trata de questões relacionadas com periferia, muitas vezes quem chama a polícia se torna vítima dela, né? Se torna, e não raras vezes a gente viu mulheres, inclusive, em especial mulheres, chamarem a polícia porque estavam sendo vítimas de violência doméstica, né? E de repente foram para a delegacia com a acusação de que tinham agredido a própria polícia, tinham desacatado a polícia. Ou seja, o despreparo, né, de quem atende, que está no front, na rua para atendimento, é um despreparo medonho. Ainda que em Santa Catarina, eu mesma participei e hoje eu fico pensando para que valeu, né, a participação em cursos para praças, tá? Policiais, soldados, sargentos, enfim, e alguns oficiais até. Convidada a fazer formação para esse pessoal. Teve o camp de Porto Alegre, ele desenvolveu um projeto durante 2 anos também em Santa Catarina e no Sul em si, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde tratava apenas, então, somente com policiais civis e militares, e também Polícia Federal, de formação em direitos humanos. E a gente viu a quantia de desgaste, de retrocesso, envolvendo, inclusive, esse pessoal, né? E que hoje olha para nós e diz, vocês são um bando de esquerdopatas, né, que eles chamam, comunistas, e nós queremos extinguir. Então, essa luta realmente é uma luta árdua, porque a direita, extrema-direita, que está hoje de turno aí, convocando o 7 de setembro, ela é uma direita que ela não se contenta com menos do que a extinção dos opositores. E isso é muito grave. Então, é só lamentar, né, e trabalhar na perspectiva de superação disso, conforme já fomos aqui dizendo coisas e pontuando e refletindo. Eu pergunto se alguém teria mais alguma contribuição a dar, alguma conclusão provisória, né, para fazer também. Fique bem à vontade, porque esse é um espaço que nós temos ainda 10 minutos na nossa conta, né, para podermos ir concluindo a nossa roda de conversa aqui. Se ninguém mais quiser falar, ninguém quiser levantar o dedinho, ou mesmo falar sem levantar o dedinho. Acho que é a Yara tem muita coisa para dizer, né, Yara? Nossa, conta aí para nós um pouquinho, só 5%, tá, Yara? A Yara é do grupo, né, Pró-Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Tortura em Santa Catarina, junto comigo e com mais vários companheiros e companheiras aí do estado de Santa Catarina, que está meio parado, né, esse grupo, né, Yara? A sua palavra, Yara.
Pode ligar o microfone, querido. Conseguiu? Não estamos ouvindo você. Pelas condições da pandemia, né? Da pandemia, do isolamento, né? E da conjuntura mesmo, né? Eu acho que a gente está numa conjuntura muito difícil, né? Em que a solidariedade se coloca como coisa imediata, né? Urgente, né? Em relação à fome, né? Que já bate na nossa porta, né? Aos salários adotados, né? Acho que não tem ninguém que não teve perda salarial, né? nesse período, e a gente está se virando como podemos, né? E dividindo com os que estão numa situação mais miserável. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa retomar, eu acho que um bom retorno do Comitê Pró-Combate, né, da Comissão Pró-Combate, Pró-Comitê de Combate à Tortura, é a gente discutir, né, o Plano Nacional de Direitos Humanos, retomar a questão da tortura, da violência policial, né, da situação dos presos e seus familiares, né, que são pautas assim, que nos sobram, né? O conjunto das questões, eu acho que tem todo esse lado assim, da discussão dos direitos humanos, das violações que são cometidas constante e permanentemente, né? Principalmente aqui na nossa sociedade, né? Mas, além disso, né, eu acho que tem a questão da luta contra o fascismo, né? Que é esse viés mais geral, né? E que a gente tem que ficar atento, né? Em como enfrentar, né? E eu acho que não é com recuo, não é a gente se escondendo de casa que vai resolver, né? Mas as ameaças aí de 7 de setembro, mas também não é de promover um confronto agora, porque a gente não tem força para fazer um confronto, né, na rua com os fascistas, né? E a gente sabe isso muito bem, principalmente sendo aqui de Santa Catarina, dessa região onde pululam os grupos fascistas, assim, e que a gente tem que ser enfrentado no cotidiano, né? Então, o que eu gostaria de dizer é isso, né? Que a gente está na luta aí, precisa se organizar direitinho, eleger as prioridades, e talvez acho que aí eu gostei muito da questão proposta pelo Nilmar, né, de retomada com uma crítica aos erros do passado, que eu acho que é fundamental para a gente avançar. Obrigada, Yara, sempre construtiva e colaborativa conosco aí em todas as frentes, e inclusive com o problema de saúde, né, que esteve, mas nunca largou a luta. Isso é muito importante. Agora, graças a Deus, está bem, né? E vamos continuar bem. Olha só, gente, a Marta ainda está por aqui? Marta, estou vendo a Marta? Eu sei que a Marta é professora, né? Mesmo sendo já aposentada. Eu queria fazer um convite aqui para a Marta, aproveitar o ensejo. A Ana também está aqui conosco. A Ana, né? Ana de Brusque. Nós temos uma missão, Marta, a Ana e eu e a Celina, de aqui em Santa Catarina ajudar a estruturar a rede de educação em direitos humanos, Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. E eu queria convidá-la a fazer parte dessa nossa equipe aí, se você se sentir chamada para essa missão, né, já que é da área da educação, então talvez seja interessante. Os demais, que são professores aqui, não ficarão fora também, porque a gente está colocando aí para o pessoal e chamando
e chamando em particular para que a gente possa somar, tá? E quem não é professor, nem professora, e quem é educador popular, também está sendo chamado para a roda. Acredito que desse grupo não fica ninguém fora, né? Então, a gente vai estar dispondo ali no grupo do setorial esse convite para vocês se inscreverem, né? Cada mês a gente renova e atualiza a lista dos inscritos por estado e pretendemos, então, inaugurar uma atividade muito importante do Dia dos Direitos Humanos aqui em Santa Catarina, articulando essa atividade que é da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, tá bom? Ela é suprapartidária, envolve pessoas de outros partidos também, mas, como vocês perceberam, Ana, Celina e eu somos desse grupo, tá bom? Alguém mais gostaria de falar? Alguma coisa, alguma mensagem para a gente fechando a nossa prova? Eu queria falar uma coisa que eu até esqueci de falar com o Nilmar. Diga, Clara. Consolidando aí, né, essa ajuda que a gente está tendo aí do Abidael, né, que é um policial penal, a construir o setorial de direitos humanos, que vai ser muito forte e uma questão diferenciada para nós do PT, né, que a gente vai, pela primeira vez, tratar a pauta da segurança pública, né, uma coisa que a gente sempre teve um pouco meio fora, né, no passado, e que, infelizmente, a direita tomou como posse e acabou fazendo toda essa parafernália e deixou crescer mais ainda a violência que já existia, né? Então, eu acho que a gente tem um avanço agora, atualmente, com esse setorial, né, com direitos humanos também, para que a gente faça uma luta mais árdua e diferente aí pela frente, né? Isso vale pontuar essa questão de que hoje nós podemos pegar realmente a pauta da segurança pública e construir uma polícia cidadã, e construir uma polícia mais pacífica, né? E que a gente possa ter um pouco de paz mais no nosso país, né? Tratando de outras questões também, como tráfico, drogas, e etc. Por aí. Obrigada, então, Clara, pela sua presença e pela sua ponderação muito significativa e que a gente precisa realmente levar adiante esse diálogo, né? Eu quero agradecer, então, em nome da equipe, todas as pessoas que estiveram aqui, até porque esse nosso bate-papo ele vai ficar gravado, né? Mas eu quero registrar, então, nome a nome aqui, porque eu gosto que as pessoas se sintam acolhidas, né, e sejam nominadas, porque o nome da gente é uma coisa preciosa. Então, a Abdael, o Adilson, o Aldo, a Ana, a Clara, o Dialisson, a Eva Fernandes, o Gato Conectado, que eu não sei quem é, mas ele deve ter um nome também, se quiser deixar o nome ali no nosso chat, fica bom também. A Geonete, Agostinho, a Jucimara, a Marta, o Mozart, o Nadir, que está em viagem, mas esteve aqui o tempo todo nos presenteando com a sua presença, o Rui da Luz e também a Yara. Muito obrigada, pessoal, por essa participação bonita, por essa presença, né, ainda que silenciosa. E no dia 10, eu já deixo aqui o convite formalizado para vocês e para todos os que vocês convidarem também, para participarem conosco do diálogo com o atual coordenador do Setorial Nacional, que já esteve, inclusive, em 2 reuniões conosco, né? Mas que, como ele é candidato à coordenação, à recondução, então ele estará conosco também. O Everton Luiz é o Gato Conectado. Obrigada, Everton. Obrigada, pessoal. Vamos que vamos. Dia 10, então, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. E sejam todos muito, muito felizes nas lutas aí. Vamos em frente, né? Cuidando-nos da melhor maneira possível para que a Covid não nos pegue. Vamos fechando a nossa
Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora genocida. Fora genocida, realmente. Que triste isso, gente. Fiquem com Deus, fiquem bem, descansem. Amanhã tem mais. Valeu aí pela tua gente. Tudo bom. Tchau para vocês. Beijo, Maiara. Trabalho. Tchau. Oi, Janete. Tchau, moça. Oi, Janete. Vamos ver se você tá bem, Maiara. Tchau, Janete, querida. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, Nadir. Tchau. Abraço. Isso aqui, Janete, isso aqui tá parecendo aquele filme de antigamente, né? Boa noite, John Boy. Boa noite, Menele, né?